um pai doido aqui. Ah, é? Tem um pai doido. Sei. O nome dele é Pai Doido. Pai doido? É, tem que ver se ele é pai de santo ou se ele é pai de algum filho. É. Ô, Caio, eu sou pai de 2 filhos. Ah, é pai de 2 filhos. Tem 47 anos. Mas tem muito pai de santo doido. Ah, tem. Eu tô falando, não é da religião. Pai de santo de terreiro, de religião nenhuma, não. Falando, é pai de gente santa. Ah, tá, pai de santo. Pai de santo. Pai de muito menino santo, menina santa, que entram no cacete do pai. E o pai é pai de santos. Mas de santo nada tem. Sim. Desce a vara das crianças. Por nada. E é pai de santo. E é pai de santos. Os meninos são os santos. Ô, Caio, eu tenho um amigo meu que era macumbeiro. Aí ele fez exame de DNA e descobriu que era pai de santo. Era pai de santo. Aí ele mudou. Descobriu que era, beleza? Aí deu DNA, bateu. Enfim, vamos lá. Eu sou pai de 2 filhos, sabe, Caio? Tenho 47 anos. E meu filho tá muito viciado em videogames. E internet. Eu me arrependi de não ter evitado dele chegar a criar um vício desse. Certo dia, eu bati muito nele. Sim. E alguns incomodados, né, vizinhos incomodados, ameaçaram até de me denunciar por eu corrigir meu filho. Bom, ele corrigiu ou ele espancou Ele o deu um filho? capote no moleque, né, velho? Porque uma coisa é Depois o espancamento. vizinho falando. Uma coisa é espancamento. Outra coisa é disciplina com algum tipo de elemento de natureza física. Mas, para um vizinho ou vizinhos se incomodarem tanto ao ponto de ameaçarem, desculpa, amigo, você não estava disciplinando, você usou do pretexto da disciplina para espancar seu filho. Um espancamento. E a sabedoria na Bíblia, no livro de Provérbios, nos diz: usa a vara, admoesta. Admoestar é palavra, é papo. Admoestação é conversa, é um ensino. Disciplina é uma palavra vaga, estabelece marcos, estabelece limites e ensina esses limites sempre, ser coerente com os limites ensinados. Isso é disciplina. É da palavra disciplina que vem a palavra discípulo. É um cara que anda num caminho ensinado, na disciplina. Terceira palavra que você vê a sabedoria usar abundantemente tem a ver com o uso da vara, em 2 perspectivas, no livro de Provérbios. A vara como palavra que sai da boca, como assertividade, como clareza, como explicitude e definição. A vara que sai da boca do pai, da mãe. Palavras que precisam ser ditas, todavia, com amor. Senão a sabedoria de Provérbios diz que elas ferem, mas não curam. Que elas amarguram o coração do filho e não o redimem para nada. Não lhe mostram nenhum caminho. Mas a vara é usada nesse sentido. E o outro sentido é o sentido físico. A vara como não. E essa vara como não, como o infringir do limite físico, tem dia e hora para acabar. Isso a gente faz com a criança, assim como a gente faz com um pequeno animal. A gente vai fazendo. Mas tem dia e hora para ir acabando. Chega um determinado momento, quando a razão está presente, não tem que ter mais lugar para nenhuma forma de utilização da vara. Aí, a disciplina tem que ser muito mais séria e profunda. Porque é quando passou o limite da vara e você entrou no mundo exclusivo da utilização da razão, da autoridade, do exemplo e da coerência pessoal, que é a única vara
da qual os pais disporão a vida inteira. É a vara do exemplo, a vara da coerência pessoal. Depois de um tempo é só isso que os filhos verão, respeitarão e eventualmente obedecerão. É quando eles enxergam. Do contrário, você os perdeu. E no seu caso, me parece que você foi extremamente excessivo, você está confundindo as coisas. Eu recomendaria a você a leitura do meu livro Família e Ideia de Deus, um monte de livros meus aqui, básicos, bem basiquinhos. Livros que eu escrevi quando os meus filhos hoje já por volta aí de 40 anos, tem um com 40 anos, outros chegando lá, estão todos chegando aí nessa fase, eles ainda estavam com 7, 8, 9, 10, quando eu escrevi alguns desses livros, ou falei algumas dessas palestras que viraram livros. Tem aí Família e Ideia de Deus, Família, Sombras e Luzes, tem um monte de livros aí no caifab.net sobre família, aí tem Sombras e Luzes. Eu sugiro que você pegue esses livros e você leia todos eles, a começar dos primeiros, lançados lá em 81, 82, 83, por aí, as primeiras edições, que eram livros sobre o significado disso, de disciplina, vara, limite, essas coisas. E quando a gente as pratica com bom senso, tudo tende a dar certo. Quando a gente as pratica sem bom senso, a gente pensa que as está praticando, mas não as está. A gente está violando a sabedoria, cometendo abusos em nome da disciplina e só praticando espancamentos que o livro de Provérbios adverte, dizendo: pois a vara usada com indignação, com raiva, falhará. Você deve ter descido o cacete ao invés de disciplinar. Ele relata aqui, ele fala assim, ao ponto dos vizinhos ameaçarem até me denunciar por eu corrigir o meu filho. Eu sei que eu posso ter errado em ter batido muito nele, e disso me arrependo. Mas tive que dar uma lição, assim como eu era corrigido pelo meu pai. Aí já Olha foi a frase. evocar lá atrás. Infelizmente, aí ele faz uma declaração. Infelizmente hoje se mudaram bastante os valores. Os filhos já não respeitam o pai quando diz para Você sabe algo. que eu não tive essa experiência, exceto com meu filho Lucas, e não quando ele era criança. Só quando ele começou a tomar drogas. Foi quando a primeira vez eu disse para, e ele não parou. E ele não parou. Sim. E aí eu tive que tentar pará-lo as primeiras vezes, aí cheguei, depois de um tempo, à conclusão de que ou ele se parava, ou nós iríamos ter que nos enfrentar. E como eu jamais concebi a ideia de passar a minha vida em enfrentamentos, falei, deixa você. Let it be. Chega uma hora que você tem que fazer como o pai do filho pródigo, de Lucas capítulo 15. Cara, que aí abre a porta, let him go. Até diga, vá, eu não quero você aqui. Assim não. Essa é a última autoridade do pai, é dizer, vá. Vá. E não voltes mais, até que a tua consciência iluminada deseje voltar. É duro, dói, né, cara? Mas um homem às vezes tem que fazer. Tem que fazer. E viver com a dor de ter feito o certo, horrendamente doído. É uma dor extrema. Tem que ter essa coragem. Porque há um limite para você achar que você pode mudar quem quer que seja. Então a experiência dele, graças a Deus, eu não a tive. Os meus filhos, por exemplo, os dois mais velhos, meninos criados com muita admoestação clara
Muita liberdade, muita alegria, muito amor, muito afeto, muito toque, muito beijo, muito cheiro, muito carinho e muita clareza. De modo que eu olhava, às vezes bastava olhar. Eles já sabiam na hora o que era. Eu não tenho essa história para contar com os meus netos até aqui também não. Você diz não, é não. Para todos eles. Graças a Deus. Então eu não creio que filhos tratados respeitosamente, com a devida disciplina, respeito e disciplina, amor e limite, tratados assim com esse equilíbrio, fiquem com tendências dessa natureza, ao desrespeito a autoridades. Ao contrário, não importa em que geração seja, se você os criou com amor, atenção, afeto, mesmo com proximidade e com a dor consequente em relação a disciplinar, não porque tem prazer ou não por qualquer razão, e sem extravagâncias, sem extrapolações. Se fizer isso, ensina o caminho, o menino no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando for velho, ele não se desviará desses princípios de tratamento, de relacionamento. Mas olha onde está a questão dele. Olha aqui. Pergunta final. Caio, e se de repente uma dessas denúncias, numa dessas denúncias, eu posso ser preso por educar meu filho como se deve? Não, você não está educando seu filho como se deve. Porque, sinceramente, um pai e uma mãe que educam o filho como se deve podem morar num apartamento com gente em cima, do lado, atrás, de qualquer lado. Criança chorar é normal, mas aquele choro de um espancamento contínuo, desculpe meu amigo, vai ser interpretado como tal em qualquer lugar da terra, e quem quer que o pratique contra o filho não está educando o filho como deve, você entendeu? Não está. Não está mesmo. Errou. A intenção é boa, o modo de fazê-lo errado, e a motivação com a qual você fez provavelmente muito errada. Com muito orgulho, muita raiva, evocando seu pai, zangado com os cacetes que levou, porque apanhou a beça do pai, se submeteu, e o filho está entrando no cacete da sua parte e não está se submetendo. Aí você transfere as raivas guardadas para o processo disciplinatório aqui, fazendo isso se transformar cada vez mais num espancamento digno de ser parado. É o que eu daqui sinto a seu respeito. Leia lá os meus livros, por favor, amigo. Faça o melhor proveito enquanto dá para você se equilibrar. Porque essa coisa de aprender a educar filho em igreja é furada. Porque só ensinam brutalização. Pânico, medo, neurose, paranoia. E a consequência disso é gerar no coração dos pais uma enorme insegurança. Sim, e o resultado dessa insegurança, em geral, é a prática de medidas de disciplina exacerbadas, exageradas, violentas e frequentemente mais caracterizadas por espancamento do que por qualquer imposição de limite. Vem IVTV, o canal é você.